Agora que eu já passei por todos os tipos, assim, de vertentes, vamos dizer assim, né? De experiências que eu já tive do lado desse lado, assim, sobrenatural, dessa coisa voltada pro terror, né? Que alguns julgam. Eu fico faltando, assim, um estilo, uma vertente, um negocinho, que ainda, da minha parte, é uma coisa muito de incredulidade. Existe essa palavra? Por quê? Né? Já vivenciei algumas coisas do tipo, né? É o que mais a gente vê na internet, pessoas relatando e às vezes até como se fosse roteiro de filme, né? Que você se vê ali de fato naquele relato, naquele conto, e você fala, nossa, será que essa pessoa realmente viveu isso? E às vezes você viveu alguma coisa parecida, né? E fala, é provável, né? Igual o de ET. Eu nunca tive nada assim de uma forma com ET. Vamos jogar assim, no máximo uma fada, um gnomo, um doisinho com as suas. Que ódio. Mas de chegar assim, de ver algo que relacionado a ETs, essa coisa, assim, eu nunca tive um contato assim tão direto. Há uma coisa que eu até, parando assim pra imaginar, pra pensar, eu fico assim, será? Mas foi tipo, pós-sonho, né? Uma coisa. Sabe o sonho dos episódios aí passados que eu falei do Choke, que eu acordei com a facada na perna? Então, meio que eu sonhei com algo relacionado a alienígena e acordei com um negócio na minha boca estranho. Um buraco estranho com um tempo, assim, mas fechou e foi. Assim, sabe? Eu não sei. E era algo relacionado assim de tipo, sonhei que tava mexendo na minha boca, alguma coisa alienígena, eu acordei com esse negócio. Mas poderia ter sido uma espinha, alguma coisa. Não vem ao caso esse tipo. O que eu quero falar é que o quê? Eu nunca tive nenhuma experiência alienígenas até aqui na minha vida, né? Até esse momento. Acredito que tenha vida ou que tenha alguma coisa que existente nesse espaço que se é, né? Que existe algum espaço lá fora. Mas tem vidas, né? Se tem vidas aqui, haverá as vidas. Tem vidas em todos. Mas o que eu quero falar de fato, né, das coisas que eu tava comparando assim, de tipo, tem gente que já viu alienígena, que já teve contato, essas coisas, e eu acredito, né? É o que você mais vai achar aí também. Mesma coisa de estar vindo e escutar aqui os episódios das coisas que eu falei, tem gente que acha que é doido, né? E tem gente que vai olhar essas coisas de ET e vai falar que é doido, que, né, essa pessoa aí não tá sã, interna, um remédio controlado de 12 em 12 e assim vai seguindo vivendo. Mas aqui voltando pra essa coisa mais fresh, mais atual, mais chique de se falar, né? De se dizer, de todo mundo quer ter um relato relacionado a isso, né? Todo mundo já passou alguma coisa disso, nessa forma. Apesar de eu ser inserido nisso, né? Já vivenciei, é uma das coisas sobrenaturais que eu mais fico assim. Será? Será que não foi um grande sonho? Será que não foi um grande surto? Será que eu não tava dormindo, né? Mas o relato que eu vim tanto vendendo peixe, né? Prometendo aí, que é o que vai ser contado no episódio de hoje, entra nesse mundo e por não só me envolver, né? Somente só me envolver. Quando eu soltar um relato, vocês vão entender. É o que me faz acreditar de tipo. Será? Como é que é? O que é isso? O que tá acontecendo? Como é que foi que isso aconteceu? É uma das coisas que aconteceram comigo nessa vida. Eu acho que uma das poucas coisas que aconteceu comigo que eu fico assim, né? Não tem explicação, né? Aconteceu e é fato. E quando envolve acontecendo com uma outra pessoa, né? Aí eu acho que é mais fatídico ainda de tipo, não tem como voltar atrás. Ocorreu e vamos seguir. Mas antes de eu entrar no relato de fato, que eu quero passar aqui, né? Vou contar algumas experiências que eu tive relacionadas a isso. Que pode meio que transitar num sonho, numa paralisia do cérebro, eu não sei o que aconteceu no meio da rua, né? Mas eu quero chegar no assunto de quê, meus amores? Sete além. Se você é assíduo aí na internet, pesquisa muito dessas coisas, é o que mais tem, né? O que mais brota são conteúdos, relatos. Tem gente que tem canais no YouTube que é pautado em cima disso, de receber relatos de segundos e terceiros sobre esse universo, essa dimensão, né? E já conversamos bastante aqui sobre dimensão nesses últimos episódios, desses universos, desses presentes, passados, futuros, essas coisas todas. Então é meio que não tem mais o que falar, é só ir falando. Né? Não tem mais o que eu explicar em relação a isso.
das coisas que eu já passei. Então, a gente vai vendo assim nas nuances até chegar no relato. Por quê? Quando se trata de Sete Além, eu trato muito nisso como se fosse uma outra dimensão de fato, né? O que eu estudei, o que eu entendo. Poderia ser uma sétima dimensão, a gente está na terceira. Então a gente não consegue enxergar a sétima, né? Basicamente a gente não consegue enxergar a segunda, a primeira, e tem coisas que vivem lá, e na quarta, na quinta. E há boatos que estão na transição dessa terceira dimensão para a quarta dimensão. É anos, né? Isso demora anos e vai estudar sobre dimensão se você acredita nessa vertente de conto, né? Mas, ao meu ver, o Sete Além fica lá nessa sétima dimensão, uma coisa bem longe, e casa muito com o que já falaram, né? Por quê? Quando a gente não tinha acesso à internet, era estranho. A gente tinha as coisas, né? Sozinho vivia naquilo ali, né? E ia acontecendo. Eu acho que foi basicamente assim que quando surgiu o primeiro, vamos dizer assim, a primeira fic, ou a primeira creepypasta, ou o primeiro relato de Sete Além, que envolve o quê? Um ser humano que estava dentro do ônibus, aí desce, aí quando vê que aquele ônibus estava indo para um local que não era, e meio que foi portal para Sete Além. E tem vários tipos de portais, né? De vários tipos de relato. Mas o primeiro foi basicamente isso. A pessoa tá no ônibus, descer e quando vê, ela tava em Sete Além. E aí começa o relato dela, né? Até aconselho que vão procurar. Quem nunca ouviu falar de Sete Além, né? Eu acho até difícil pra tá passeando aqui nesses episódios desse dilema do terror, dessas coisas, aquele esse tema. Eu acho que é meio difícil ninguém ter ouvido aqui falar de Sete Além, né? Mas se você quiser se aprofundar um pouquinho mais e lá escutar outros relatos, outras coisas, até voltar aqui, eu consumir, né, outras coisas e depois voltar aqui pra escutar o restante, porque aqui eu não vou explicar o que é o Sete Além ou essas coisas todas assim, não. Só dei a minha vertente do que como eu vejo o que é Sete Além, o que eu entendo, né? Aí como voltando lá naquela partezinha assim, pequenininha, né? Tinha coisas assim, como eu já falei, de ver presente, passado, futuro, ou de estar num ambiente, um ambiente completamente mudar e parecer aquele ambiente, mas só que no passado. O Sete Além, quando você muda o ambiente, é uma coisa completamente diferente. Às vezes nem casa com aquilo que você tá ali, né? Já tive inúmeras vezes de quase ser atropelada no meio da rua, porque de uma certa forma eu passei aquele portal, aquela coisa de tridimensional e ver uma coisa que não é daqui, né? Tipo, não é do planeta Terra. Passa, é como se fossem cortinas de tempo. Passagem de tempo muito rápida. De tipo, você tá atravessando uma rua, do nada você entrou numa coisa, você vê uma dimensão diferente, do nada você atravessa e tá do outro lado da rua e aquilo ali já passou, né? Isso são relatos que, assim, coisas que aconteceram comigo com mais frequência, disso às vezes atravessando a rua, andando na rua, normal, e tipo, por ter passado por isso, e não querer estar naquele lugar, né, como muitos conhecem por Sete Além, às vezes pode até não ser, às vezes é, ou às vezes tem um outro nome, né? Eu acho difícil ter outro nome, né? Ou pode ser várias outras dimensões, gente. Eu não tenho a certeza disso. Mas aí parando até pra pensar agora, vai que também esses espíritos, de uma certa forma, tá, pode até ser desencarnado, essas coisas todas, um espírito obsessor, mas vai que também esses espíritos, alguns deles, né? Eu penso assim, vai que não são desse outro lado, que vem pra cá, mas só que nem todos têm a condição de ver aquele espírito ali, aquela pessoa que pode ser de um outro universo. Eu ainda não conheci, não. Assim, pra parar pra conversar. Lembra de Margarete? Lembra de Agatha, né? E os outros espíritos que eu conversava e tinha um diálogo. Era uma coisa, acho que assim, desencarnou mesmo, era daqui e desencarnou. Mas de estar num outro lugar assim é uma coisa que dá muito medo, né? O aspecto das pessoas, assim, dos seres, né, que vivem lá. É um tipo de espírito diferente, eu acho que você vê. E por mim, assim, de eu falar com eles em si. Tentei até puxar aqui na memória, essas coisas todas. Eu acho que não, porque sempre partiu desse muito medo de estar naquilo ali, porque era um ambiente muito diferente dos comuns, né? Onde eu frequentava, onde eu estava, onde eu pertencia. Então, quando estava desse outro lado, nessa outra dimensão, as pequenas histórias, né, os relatos que aconteceram, a única coisa que eu queria era sair de lá, né, não tá lá, e eu creio que quem se vê nesse tipo de negócio é alguma coisa assim. Mas me fascinava muito isso do aspecto, né, isso que eu ia falar, de ser uma coisa mais cinzenta,
algo que. Sabe o filme Silent Hill? Eu não sei como eu não citei ele em nenhum dos outros episódios. Nossa, foi referência de tudo, assim. Por isso que eu até penso, será que foi influências de filme, ou essas coisas, né? Tipo, esses súbitos de estar vivendo isso. Às vezes a nossa mente nos enganar e botar ali uma visão que não tá tendo, né? Sendo um lado mais racional, porque eu gosto de pensar por esse lado também mais racional, né? Eu preciso, necessito disso. Mas pegar esses relatos de filme, essas estéticas de filme, porque parece muito. E quando eu vi, né, não lembro quando foi o primeiro fato, assim, eu nunca vou lembrar, né, gente? Eu tô velha, vocês ficam me obrigando a lembrar das coisas, ó. Não dá. Mas assim, qual foi a primeira vez que. Eu já ia falar que você foi pra Silent Hill? Eu queria morar em Silent Hill. Não vou negar, não, mas que você foi pra Sete Além, quando você, né, se entendeu assim de que era isso, era aquilo, como eu já venho falando, tudo foi muito normalizado, né, pra mim. E de uma certa forma, distinguir uma coisa da outra era mais esse aspecto do local ser completamente diferente, né? Não ser uma mudança não tão drástica assim de tempo. Eu não dá, não tem como dar uma explicada. Eu só sei que a atmosfera, quando eu comecei a reconhecer disso, né, de ter essa capacidade de estar em outra dimensão, de uma certa forma, você tá sempre falando assim, supostamente, de uma certa forma, porque não sei, né? Não dá. É meio que o olfato, o cheiro, a atmosfera mesmo, sabe? A visão, a luz, tudo é de uma cor diferente. É tudo mais bem mais down, sabe? Uma coisa bem mais pra baixo. Então, eu creio que se você não sabe nada assim de Sete Além, já foi lá pesquisar algumas coisas, né? Entender a estética, essas coisas todas. Ou se você já tá aqui já sabendo, seguindo o episódio, a gente vai seguindo, né? Porque já estamos familiarizadas com a temática. O que só me assusta muito no meio disso tudo, me deixa mais confusa, é que parece que o tempo de lá com daqui não parece passar. Né? Já vi inúmeros relatos de pessoas que ficaram dias e dias e meses presas lá e conheceram até pessoas que estão anos presas lá e não conseguiram voltar, né? De um certo coisa assim, sei lá. Tem tanto desaparecimento que a gente vê, né, por aí, do nada. Todo dia some bastante gente, tá? É porque às vezes a gente. Sabe quando você não usa óculos? Aí você passa a usar óculos e você começa a enxergar que muita gente usa óculos no meio da rua, né? É basicamente isso. A gente não tem contato com ninguém que some, né? E do nada alguém da nossa família ficou 24 horas sem aparecer, sei lá, tá fudendo lá em Búzios e não te avisou. Que ódio, nada pessoal. Mas não te avisou e você começa a abrir essa mente com pessoas sumindo, né? E tem épocas que somem muitas pessoas. Claro que pode ser crueldade, né, dos seres humanos aqui como seres humanos, mas eu acredito muito também que tem sumiços repentinos que pessoas vão para outra dimensão e não conseguem voluntários, sabe? Até uma certa regressão que o corpo vai todo e não dá. É tudo muito filosófico, né? Muito do pensamento só aqui dentro, né? Não tem como dar uma provada nisso. Mas já vi relatos de pessoas que foram, né, e voltaram, assim como eu, acredito, mas e pessoas que conheceram pessoas, que estavam pessoas e eram pessoas, e estavam lá desse outro lado. Porque você consegue distinguir, né? Já vi relatos também de pessoas que se camuflaram pra poder entrar lá e viver lá porque gostou de lá. Cara, sabe Caroline? Né, Caroline. Esqueci, acho que é Caroline mesmo o nome do filme. Quando ela vai pro mundo invertido lá, de uma certa forma. É porque Caroline em si, o mundo já é muito sombrio, né? O desenho assim. Mas quando você vê aquelas pessoas com olhos de botões, não sei o que, você. Obviamente você se vê e você fala assim: eu não tenho olhos de botões, então eu não sou daqui. Entende? Não tô aqui. Não é o meu pessoal. Pode até quase parecer, mas não é. São pessoas muito mais diferentes. A forma do corpo, ou é muito alta, ou é muito baixa, ou o rosto é muito deformado. E que eu me lembre, sempre tem assim olhos, né, boca, quase que normais, né, assim, com muitas aspas. Mas o estilo é como se fosse isso mesmo. É quase uma cidade dos monstros. Não quero chamar de. Vai que alguém vai me arrastar pra lá e vai me deixar lá. Eu vou deixar esse episódio aqui gravado. Mas aí eu nem postei ainda. Se eu for arrastada antes de ser postado, não tem nem provas. Pode arrastar também meu celular e apagar tudo. Mentira, eu também não sou doida nesse estado, não, né? Mas vamos voltar aqui pra mim, de quando eu comecei a ter essa distinção, né? Porque acontecia muito disso de pequenininha. Como eu falei, às vezes você tá dormindo num lugar, aparecer em outro, né? Não sabemos. Ou de estar em algum, sei lá, no shopping. Eu acho que foi o que aconteceu
mais vezes em banheiro de shopping, de estar no shopping, do nada sair, não ter ninguém dentro do shopping. Aí eu voltava pra onde eu sabia que tinha, e o shopping tá completamente diferente, sabe? Não é só não ter ninguém, é tá completamente diferente, mas você saber que ali era o shopping ou alguma coisa assim, sabe? E voltar e conseguir voltar pro mundo atual, né? Teve até recentemente que agora falando aqui, lembrei, né? Tipo, você sabe quando é a sua diária ali, o seu dia a dia? Ai, sei lá, pego o ônibus cheio e não sei o que, e aí se eu chego no meu trabalho, aí volto, pego o ônibus cheio, não sei o que, não sei o que. Mas basicamente isso, né? Eu pego o trem lotado, vou pro trabalho, volto no trem lotado. Aí uns dias desses assim, recentemente, muito recente, eu me deu até um cagacinho. Foi antes? Não, acho que foi durante esse mês agora mesmo, de outubro, lançando esses episódios, que aí me deu já até uma pilha, né? Você fala, tá complicado. Eu vi o trem pela primeira vez na minha vida completamente vazio, assim, mas completamente mesmo, com lugares pra sentar, isso na hora da volta. Aí eu sentei normal, e as pessoas olhando, né? Eu comecei a olhar e falei, não, todo mundo pessoa, mas tá estranho esse trem aqui vazio. Provavelmente ele vai variar, ou vai, sei lá, despencar no meio do caminho. Alguém teve uma previsão e premonição, né? E todo mundo saiu, porque sabia que ia explodir, sei lá, alguma coisa. Aí eu fiquei notando, eu falei, nossa, e se aqui a gente tá indo pra um sete além, pra um negócio aqui? E vai aparecer lá e não tem volta, porque tá muito estranho. Daqui não, nem minha realidade, não. Mas aí você nota que tu vê as pessoas lá, tá lá de fato, né? Mas disso de. É que eu vou me perdendo, né? Eu vou pensando aqui, vou falando, alguém tinha que me controlar, ter um roteiro. E esse daqui é o único episódio que tá sem roteiro. O restante todos eu fiz com roteirinho pra poder lembrar das histórias, das coisas que iam ser faladas. Até pra pedir uma permissão das coisas que precisavam ser contadas, né? O que poderia se passar através da edição. Mas esse daqui é uma coisa que é muito que, tipo, não vejo nada. Até tem um sobrenatural dentro. Mas é fascinante olhar pro lado de Sete Além, entender isso, né? Mas a gente vai seguindo. Como pra mim tudo foi tão normal, assim, desde pequenininha, algumas coisas que fugiam da curva eu tentava entender, né? Mas passava, ia vivendo, porque a gente tem que continuar vivendo, né? Eu não lembro de fato como foi uma das primeiras vezes que eu vim ter isso, né? De conseguir atravessar essa fenda do tempo, de dimensão. Vamos de fenda da dimensão, né? Pra ir pra esse lado que eu também nem sei se é uma sete além, tá? Eu só tô falando, mas é um lugar completamente que bate com as descrições das outras pessoas. Porque acontecia isso desde muito cedo. Né, de uma certa forma, e eu também nem lembro muito como é que era, mas ao decorrer do tempo de ter acesso à internet, aquelas coisas todas, e ficar muito fissurada, né, com hiperfoco mesmo, né, desse lado de terror, de contos, essas coisas todas, e começar a surgir esses relatos de Sete Além, e me aprofundar mais e mais e mais nesse tema, e começar a fazer ligações com coisas que eu tava passando, né, que eu já tinha passado, basicamente quase que parecido, e ficar, será que era isso? Será que foi aquilo? E as coisas que eu vivenciei pós conhecer Sete Além, assim, no planeta Terra, né, de estudar, assim, no planeta Terra, fica muito aquela imagem na cabeça, né? Porque relato é relato, não tem, ninguém tá mostrando nada, comprovando nada. É só relato, é de boca, falando e as pessoas ouvindo. Então você bota sua mente pra trabalhar. Você automaticamente, igual no último relato que vai ser hoje desse episódio, da forma que eu vou descrever, vocês vão começar a imaginar na cabeça de vocês, né? No imaginário. Então começa a formar uma idealização daquele ambiente. E isso basicamente aconteceu muito comigo, de querer estar dentro daqueles relatos das pessoas, né? Que foram ditas aí pela internet no geral, adentro. Muitos e muitos canais. E até hoje eu sigo. Eu não tenho tanto tempo pra estar assim vendo, né? E não é uma coisa que hoje em dia eu consumo, mas vira e mexe, tem um negocinho, uma historinha, uma coisa que eu vou lá, procuro pra poder dar uma fuçadinha, até pra dar uma frechada, né? Na cabeça, na mente. Mas quando eu comecei a ter essa estética muito guardada das outras pessoas e ver que já tinha ido pra locais assim, de uma certa forma, e teria voltado, né? Graças a Deus, não ter ficado lá, mas começou a me dar mais medo, assim, né? Um receio, um tipo, meu Deus, e se eu ficar presa aqui? Porque já escutei relatos de pessoas estarem presas aqui. Mas será que isso é o quê? É um sonho? Mas não, eu tava na rua. Eu lembro de ter saído, feito isso, aquilo, tá? E tava na rua e do nada entrei aqui nessa rua, nessa casa, nesse ambiente. E agora eu só quero voltar, só quero sair daqui, não quero que ninguém me enxergue. E voltando lá para aquele pensamento assim, será que quando a gente chega lá, né, as pessoas também veem a gente, sei lá, eles
por ser uma dimensão, vamos dizer assim, eles são da sétima dimensão por ser sete além. Eles são um pouco mais evoluídos. Será que eles conseguem ver todas as pessoas de outras dimensões abaixo e não conseguem só ver quem tá acima, igual a gente não consegue ver quem tá acima? Né? Mas eu acho que são perguntas pra só deixar assim coisado mesmo. Se você já teve alguma coisa, algo, ai, passei por alguma coisa parecida, tenho certeza que eu fui no Sete Além. @Bieco, ó, um B, 3 S, 2 Ks e um O no Instagram, por favor, que eu tô amando os relatos de vocês, não tem como deixar isso passar, né? Eu preciso de muitos relatos de vocês, porque essa temporada não vai terminar nesse episódio aqui não, né? Essa vertente do Ecoando, contos de terror, não vai terminar por aqui, porque é uma coisa que já morava muito dentro de mim. É igual quando eu fui inserindo músicas dentro do podcast, que é uma coisa que eu amo. Música, terror, então agora vai fazer parte, meus amores. Nem que seja só um episódio a cada, sei lá, 2 anos, mas tem que ter, né? E tem que ser com relatos de vocês também. Porque pra ver que tem mais pessoa doida aí pelo mundo, né? Tem mais. Porque vocês também contam com tanto detalhe que eu falo, nossa, uma pessoa ou leu isso daí no livro. Porque como é importante guardar tanto detalhe assim, né? Se eu não guardo, né, não dá. Às vezes eu guardo até por uma semana, mas depois não dá, vai passando. Mas aí o que eu quero falar mesmo, né, pra ir seguindo, é que quando eu comecei a estar nesse outro lado e ver que as pessoas de fato me olhavam com um olhar de tipo, você não é daqui, foge, mete pé, né? Eu acho que já chegaram até a falar comigo, né? Assim, daquela trava, né? Mas só que eu não me lembro de ter respondido, falado, desenvolvido algum coisa, né, nesse modo, né? Nesse coisa, assim, nesse aspecto. Eu sei que quando eu atravesso essas fendas de tempo, de dimensão, que também não tem como controlar, é do nada, e já tem até um tempo que isso não me acontece, assim, respeito a Sete Além, se for Sete Além, né? Tá sempre frisando isso. Mas quando é em sonho sim, eu lembro de visitar lugares que me pareciam Sete Além, porque eu acho que basicamente todo mundo já deve ter visitado, porque, né, através do sonho, porque eu acho que é mais fácil acesso. Mas em sonhos sim, eu lembro de seres estranhos, assim, né, me falarem através do sonho e eu conversar através de sonho, mas e quando eu tô lá pessoalmente não dá, porque eu acho que pessoalmente me dá mais medo, né? Me dá mais aquele receio de ficar lá presa do que em sonho, porque em sonho a gente sabe quando é sonho, né? Por isso que eu ainda caio nisso também. Às vezes eu não quero acreditar, mas aconteceu e foi. E eu fui e voltei. E com medo, porque quando é sonho eu não tenho medo, não dá esse negócio. E às vezes me faz até acreditar que Margaret venha de um lado de uma coisa assim, é de uma outra dimensão, Margaret, né? Não dá, até porque ela é um ser humano, mas também não é. E assim, não tem como explicar, né? O anatomia, ó, saiu. Não vou editar essa parte, não, que eu vou ficar com preguiça. A anatomia dela lembra de um ser humano. Mas, assim, ou é muito baixa, ou tem um aspecto de uma coisa mais élfica, sabe? Algo que não é dos seres humanos, mas lembra, né? Passa. É igual tipo Avatar. A gente olha pra Avatar e vê um ser humano, boca, né? Mas tem 2 metros, 3 metros. Não dá. Eu vou parar de enrolar. Juro. Agora eu tô prometendo. Mas das vezes, né, eu quero falar só sobre portais. De uma certa forma, não envolver muito o que aconteceu lá do outro lado, ou que envolveu. Até porque, de fato, eu não lembro muito. É muita coisa que a gente vai vivendo, é muita coisa que vai coisando. A gente só sabe que foi e que tá, sabe? E se não é uma coisa que marca muito, não vai ficar perpetuada aqui pra dentro da gente de uma certa forma, né? Mas já houve vezes de eu estar indo pro trabalho, né? De escola, assim, não vou lembrar, faz tanto tempo, mas já aconteceu também. Mas agora, como tá muito mais recente de trabalho, já aconteceu. Às vezes eu saindo de uma porta do metrô e ver que, olhar pra trás e dar conta que já não era aquelas pessoas ali, ou as pessoas meio que me olhar, tipo, vai descer aí mesmo, como se fosse um ponto que de fato seria o meu. Tu sabe quando é o seu. Tipo, aqui é a parada verde. Aí você sabe que a parada verde é a próxima, é a parada azul que você vai descer. Né? Então você tem isso enraizado dentro de você. Não existe uma parada entre a verde e a azul.
Mas para esse mundo parece que existe. Parece que o trem, o metrô, sei lá, o ônibus, ele para, faz uma parada entre o verde e o azul e você desce no automático, porque você acha que ali é o azul, mas quando você se dá conta, ele nem chegou no azul. A próxima parada seria o azul. Ele para numa cor, numa estação, né, numa coisa que é antes. É quase que é isso, né? E em banheiros também eu não sei se é a porta, o estilo da porta que você abre, ou se é o jeito que você. Não tem como você saber como você destrava essas coisas, essa mente, esse pensamento, essa vivência, esse momento, sabe? Não tem um manual. Ai, faz isso, dá 3 pulinhos lá dentro, grita Lady Gaga e você vai aparecer. Não, não tem. Não, não dá. É só você. Quando você entende que você tá fora do seu aspecto normal, é pelos olhares, pelo sistema mesmo, que é completamente diferente. Aí você vê, tipo, não faço parte daqui. Ai, como é que volta, né? Nesse estilo aí que foi o do metrô, quando eu saí, vivi que parecia que foram um dia ali, que você sai energeticamente uma coisa muito carregada. E isso foi quase basicamente mesmo ali no emprego que eu tô agora, né? Que é o meu primeiro emprego, é o único aí até então. Mas foi lá naquele tempinho de teste, de experiência, né? Que você fica 3 meses de experiência para as coisas acontecer, não sei o que. Não tinha nem sido contratada. Eu sei que eu passei horas nesse outro mundo, né? Tentando, andando, passando. Eu sei que dali eu saí daquela estação, tinha meio que um posto em cima de gasolina, vendendo algumas coisas, sabe? Assim, de uma parada no meio de uma estrada, do nada, assim. Do nada mesmo. Eu saí do trem, o trem normal, né? Na parte de baixo, no subsolo. Aí subia quando saía algumas pessoas estranhas saindo. Ali eu já era velha, né? Já sabia onde eu tava me metendo, não tinha como voltar. Eu não sabia se eu ia esperar o próximo metrô ou o próximo trem. Isso pode ser tudo ser um sonho? Tudo bem, pode ser. Posso ter sonhado que acordei, me arrumei, tava indo pro trabalho, né? Aí acordei, eu já tava no trabalho. Eu não me dei conta que eu saí andando, fui pro trabalho normalmente, né? Tudo pode ter sido acontecendo, mas tô contando esse em específico que eu lembro muito desse, porque foi um dali dos dias. Não é o relato ainda, tá? Porque o relato envolve outra pessoa, mas é uma das coisinhas assim que eu vivi que ficou dentro de mim guardadinha, né? Aí eu saí, é como se fosse um posto de gasolina em cima, e fui andando, andando, andando. E mais pra frente eu vi outro buraco no chão, como se fosse outra estação, né? E andei horrores e olhando as pessoas, em um lugar bem deserto. Esse foi o menos povoado, eu acho, assim, das coisas que eu vivi, né? Indo pra esse lado, assim, de Sete Além. É, é como se dentro da tendinha, eu esqueci o nome desse negócio é tipo uma loja de conveniência, né? Ali sim tinha pessoas, mas era uma estrada que você não via carros, não via nada, e era um deserto sem ser deserto, porque a gente sabe a cor de deserto, né? Lá eu falo que é deserto, né? Assim, eu acredito ser um deserto por estar muito vazio, né? Mas não sei, a fauna, a flora é uma coisa diferente, não tem, né? Não tem como comparar com o planeta Terra em específico, assim. O negócio é porque é plano, a gente consegue ir andando. Não que o planeta Terra seja plano, mas deu pra entender, né? Que as coisas assim, a gravidade puxa pra baixo, de uma certa forma. Mas eu andando mais pra frente disso, eu lembro de ter durado. Dá pra. Tu percebe que não foi rápido, sabe? Tipo, não só atravessei a porta e aconteceu isso tudo em um milésimo de segundo. Que pode ser, o tempo pode ser diferente lá, mas lá parecia que foi virando, sei lá, 2, 3 horas andando, né? Porque a gente entende. Sabe quando teu corpo te fala assim, nossa, estão andando aí já, né, mamãe? Vamos parar, beber uma água, dar uma paradinha, fazer um negócio, dar uma descansada. E foi basicamente isso. Foi quando eu vi esse próximo buraco perto do chão. Não tinha nenhum posto, nada em cima, era só um buraco. E eu entrei, né, linda, nem querendo saber que buraco era aquele ali, porque já tinha visto ao longe pessoas entrando por ali. Imaginei que fosse o metrô, o trem, alguma coisa assim. E quando entrei na trem, voltei, né? Não era o mesmo trem, mas voltei para aquele trem. Quando eu entrei no trem em específico, a porta abriu. Eu voltei lá para trás quando a porta tava abrindo e eu saindo, indo pro meu trabalho. Então, pode ser que isso foi um sonho muito doido em um milésimo de segundo? Pode ser. Tudo pode acontecer. E se quiser será, sonhos sempre vêm para quem sonhar. Mas são coisas que você para pensar, quando você vive, né? Você não quer acreditar, mas quando você vê que pessoas também já passaram por isso e tem esse mesmo sentimento. Tenho pessoas não só de relatos assim de internet, né? De uma certa forma, mas conheço pessoas que
juram de pé junto que já foram e descrevem, e sentem. Você consegue ver ali na linguagem corporal da pessoa que a pessoa se sentiu muito desconfortável de estar lá, só de contar aquilo ali, e é um desconforto que a gente sente, né? Eu acho que até pelas repúdia, pelas coisas assim. Repúdia existe? Eu sempre tenho que estar inventando umas coisas, né? Repulsa, repulsa, eu acho que é repulsa. O meu próprio HD aqui interno já tá começando a ver que eu sou burra, ele mesmo me corrige. Aí, pessoas que eu conheço, que já viveram isso, já passaram por algo parecido. Talvez pode ter algumas charlatonas e não tô nem aí, né? O importante é fazer a nossa mente, assim, de uma certa forma funcionar e ver que de alguma forma, se ela pensou aquilo ali, ou se foi até um sonho, de uma forma assim aconteceu, né? Aconteceu, tava lá e de fato foi. Ai, nossa, é porque tem muitos mesmo. Mas é sempre assim, de tipo, tá num local e tá com muita gente estranha e querendo que você saia dali, só em olhares, né? Ou até falando mesmo que você não pertence àquele lugar e que você tem que sair. E se de fato aquele lugar ali é seu, que é como se todo mundo naquele planeta ali fosse sujo e você chegasse limpo demais, sabe? E aí as pessoas te olham e vê, dá pra ver essa na forma, mas só pra numa metáfora para vocês entenderem de tipo, eles vão olhar, vai ter uma repúdia, né? Não é igual assim no planeta Terra que temos várias nacionalidades, várias regiões, vários negócios que do nada você vê um japonês no Brasil, você acha diferente, mas você sabe que ele vive ali do outro lado do mundo, né? Uma coisa assim que tá existente. Lá é porque não existe pessoas igual a gente mesmo lá, né? Até existe. Assim como eu queria muito falar desse conceito também, que é muito bom, não tinha nem pautado isso, mas tem gente que acredita que na nossa civilização existem ETs, né, infiltrados. Acho tudo válido, gente. E também existem pessoas que são de outras dimensões infiltradas aqui para estudo, ou para ajudar numa melhora, ou essas coisas todas. E vai também essas pessoas assim como eu, que tem essa sobrenaturalidade mais, uma coisa mais avançada, mais aguçada. São esses tipos de pessoa, mas eu acho que para ser esse tipo de pessoa você deveria saber, né? Não ser só jogado aqui na Terra e falando assim, segue aí tua vida, vai fazendo as coisas e vai acontecendo. Mas assim como acreditamos, né, assim, nesse conceito aí filosófico, que tem pessoas infiltradas de outros seres, outras dimensões aqui no planeta Terra, provavelmente lá, com certeza tem, né, pessoas que são daqui, que foram viver lá e se fizeram lá nessa dimensão, porque há relatos, há coisas de que o prefeito de uma das cidades de lá é doido, parece doido e pode ser doido, não tá nem aí. Mas é uma das pessoas daqui. Eu também não sei como é dividido, nunca tive esse acesso. Tentei lembrar bastante, né? Porque foram histórias vividas assim, mas nunca tive acesso, sei lá, um mapa, um negócio assim. É sempre muito jogada no local e tá muito doida querendo sair de lá, sabe? Não vê nada, só vê esteticamente como é que é, mas não ter acesso ao mapa. E também não lembro se alguém já. Se eu já vi algum relato de alguém já relatando, né? Relato de alguém relatando é ótimo. Esse tipo de geograficamente, como é que é o mundo de Sete Além, né? Como é que é? Me deu até uma curiosidadezinha. Eu acho que eu vou lá. Vou dar uma pesquisada após aqui, quando tiver tempo. Mas é uma pessoa que meio que foi pra lá e ficou mandando numa parte, virou prefeito e se infiltrou. E deve ter uma aparência que, né, soube se disfarçar lá de uma certa forma. E é relatos de mais de uma pessoa que nem se conhece. Ah, tudo bem, pode ter ouvido na internet e descreveu ele perfeitamente como ele é. E ele sabe, ele consegue ver quem é daqui. Ele fala que tem como ter uma vida lá normal. Né, como assim na Terra viver lá, mas é você saber se infiltrar. E a gente, como sendo daqui, tem muito poder sobre de lá. É coisas que não vem ao caso, né? Tá aí, quem quiser ir lá pesquisar, vai indo, que de fato, eu acho que é isso. Sobre os portais em si, foram assim, porta de metrô, né? Saindo de um metrô, entrando no metrô, banheiro de cinema, de shopping, essas coisas, ou numa sala, em casas que eu não conheço, né? Eu até pensei no relato lá e no museu, quando aconteceu aquela coisa lá que tá o quê? No episódio 1 dessa temporadinha aqui, dessa vertente. Não lembro agora. Não, deve ser no episódio 2. Eu acho que é no episódio 2 que eu contei isso. Mas vai que isso foi um sete além do tempo. Não sei, né? Não sabe. Às vezes tá num local que você conhece a casa ali, né? E você
passa um portal da casa e você vê que você não tá, e você fica olhando e só quer voltar pro portal pra sair daquela fenda, né? Que eu acho que nem nenhuma fenda do tempo em si, tipo, voltar pro passado ou ir pro futuro, essas coisas. Mas é uma coisa mais de dimensão mesmo, é o que tá acontecendo ali agora, mas também entra naquilo que eu falei, o tempo do passado, presente e futuro, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Ah, é tudo junto. Por isso que a mente fica toda bitolada, gaiolada, farolada. Então, de fato, não vai ter como eu vir aqui com uma manual e falar, então faz isso que vocês vão acessar. Porque, meus amores, é desde botar até uma blusa, sabe? Uma roupa que tampa a sua visão. Apesar nem tudo que tampa a visão, né? Porque às vezes você tá no banheiro, só vira e já tá lá nesse lugar, nessa coisa, nesse outro lado. Mas às vezes tampar uma blusa, vestir uma blusa, ou um banho também, um banheiro que você não conheça. Tipo, banheiros da minha casa, eu acho que nunca aconteceu isso, mas já aconteceu em banheiros que eu não conhecia, né? É estranho. Mas o que eu vou contar hoje, né? Por muito tempo eu acreditei que fosse um sonho. Falei, não, foi um sonho. E é isso. Eu tava muito doida, muito louca. Entrei até um pouquinho numa intimidade, numa coisa meio assim, num negócio. Mas eu vou tentar contar mais por alto, né? De tudo pra não me expor tanto. Mas eu estava num local onde se passou, né? Aqui na vida real, na vida real. Eu estava. Não que lá não seja real, mas deu pra entender. Eu estava na casa de uma pessoa, né? Assim, que eu não frequentava muito. Não queria falar que eu sou dada, mas foi basicamente a primeira vez que eu fui ali na casa dessa pessoa, né? E era como se fosse um conjunto de prédios. Vamos jogar assim, eram prédios, né? Conjuntinhos de prédios, todos muito coisadinhos, né? Iguais, aquilo tudo. Uma pessoa muito bacana. Fomos lá e acabou que era pra ter uma finalidade a ida de lá e acabou que não teve essa finalidade. Por motivos pessoais, não teve essa finalidade. Então, não sei se essa abalação mental, não sei, essa coisa toda que aconteceu lá, que não vem ao caso, né? Pode ter dado um distúrbio, alguma coisa que me tirou, não sei o quê. Mas o que eu quero chegar aqui, nesse conjunto de prédio, não tem ninguém assim do meu ciclo que eu conheça, né? Não tem ninguém vivendo lá, aqui, morando lá. Ah, pode ser que, sei lá, alguém conheça alguém que mora lá. Isso eu não tenho controle, né? Como eu conheço essa pessoa que mora lá, não vem ao caso, né? Mas poderia ser isso. E tá tudo bem, vocês vão entender ao desenvolver da conversa, né? Fomos lá, fizemos coisinha e viu que uma hora não dava, não sei o que. Não, né? Tô indo embora, vou ficar com Deus. Um beijo, ó. Fica aí, tô indo, tô me indo. Peguei o elevador, porque era um coisa bem alto, né? Bem alto, bem alto, prédio. E fui embora pra minha casa, né? Saí linda. Tinha chego nesse lugar com essa pessoa, porque era a casa dela de fato ali, né? Era uma casa dela, o local dela. Fui embora pra casa. Ai, eu fico relembrando de tudo, parece que volta tudo à tona e fico querendo não acreditar ainda, né? Pra mim ainda isso foi um sonho. Pô, assim, no meu pensamento, isso de fato tudo aconteceu. Saí da casa dessa pessoa, vim pra casa, mas veio tão atordoadinha que eu não consegui pensar. Quando eu vi, eu já estava em casa, dormi e acordei em casa, entende? No meu ver, eu fiquei pensando por muito tempo nessa vertente da história. Mas aí eu fui embora, né? Indo embora no elevador. Quando o elevador atingiu o térreo, eu não tinha que descer no térreo, porque o térreo era das primeiras partes da garagem. Tinha 3 andares de garagem, o primeiro era o térreo, né? E um segundo andar de garagem, e um terceiro andar de garagem, e do quarto em diante que eram as casas, os prédios, as coisas, né? Mas já descrevi bastante. Eu sei que fui parar no térreo, né? O térreo abaixo, aí tem a entrada, né? Que nessa entrada tem mais um andar de garagem e mais o. Então, são 3 andares. Descrevi certo. E o terceiro andar, que no caso como é que se diz? O térreo é abaixo. Aí que eu tô me enrolando porque eu não sei. O térreo é abaixo do negócio onde a gente entra. Porque se for. São 2 andares de garagem e um no subsolo. Ah, foi parar no subsolo, passou direto. Era pra eu ficar no térreo ali na entrada, no lounge, vamos de lounge. Era pra eu ficar ali no lounge, né, da recepção, e sair, ir embora, né? Mas o coisa desceu direto, o elevador. Quando desceu direto, automaticamente eu não me dei conta, eu tava um pouco atordoado, por isso que às vezes eu boto culpa nisso. Mas saí, fui andando, dei alguns passos que deu tempo do elevador fechar e subir.
Mas aí eu olhei e falei assim, daqui, não entrei por aqui não. Tá estranho, mas não é por aqui não. Então eu voltei de escada, porque até o elevador voltar, era só um elevador só nesse local. Um pra subir e um pra voltar. Devia ser dois, né? No mínimo, mas era só um mesmo. Que era o elevador dos moradores. Quem trabalhava com a gente tinha que usar, eu acho isso errado, né? Que elevador tinha que ser pra todo mundo. Porque isso de, quem trabalha aqui não pode pegar esse elevador, tem que ser escada, não sei o quê. Espero que isso tenha acabado nos dias de hoje. Isso faz o quê? Uns três, quatro. Não, foi um pouco antes da pandemia. Foi ali naquele auge de quase chegando a pandemia. E suponhamos então que foi uma coisa meio que recente, né? A pandemia não faz tanto tempo assim, apesar de parecer que faz, mas não é. Então eu peguei a escada de volta, subi a escadinha e vendo que nunca tinha. Era a primeira vez que eu tava naquele local. Então pra mim era tudo muito novo, porque eu nunca tinha frequentado aquilo ali, mas estava diferente, né? O aspecto era diferente. E ao meu ver, não tinha nem. Não, não. Nem passava na minha cabeça de tipo, ó, volta, vai dar merda, não, não tem como, não vai seguindo, não vai subindo. Eis que cheguei no primeiro andar, né? Subi do térreo pro primeiro andar, saí. Não era o lounge onde eu entrei. Aí eu fiquei naquilo de tipo, eu sabia que tinha alguns andares de garagem, não sei o que, mas eu saí, não era uma garagem e o prédio era diferente. E meio que tava parecendo como se fosse um hotel. Era tudo muito vermelho, as luzes, as decorações. Não tinha nada de assim, a decoração do outro, né, o aspecto do outro era muito clean, era tudo muito minimalista, sabe? E nesse ambiente ali agora era tudo muito carregado, muito pesado e muito velho, né? Muito, muito velho as paredes, a tinta, né? Era o contraposto do que era de fato onde eu cheguei. Aí me bateu um negocinho. Eu fiquei, gente, eu peguei a escada de errado, saí no outro estabelecimento, meu Deus, não sei nem onde eu tô. Aí começou a bater o desespero, celular, olhando o celular, pegando, pra, né? Tipo, ei menino, me perdi aqui, né? O que que eu faço? O GPS, não dá, mas eu vi que o celular tava ali, desci doido, eu falei, vou voltar pra escada onde eu tava, vou sair onde eu saí, esperar o elevador e boto o térreo, meu amor. Vou sair no prédio, que essa escada aqui tava indo pro outro ambiente mesmo. E nada do elevador descer. Aí voltei pra escada, olhei pra cima, era muita escada pra subir, e aí eu imaginei, essa escada é de fato, né? Eu desci a escada de novo lá pro térreo, né? Aí eu vi assim que o elevador ia demorar um pouquinho, voltei pra dentro da escada e fiquei olhando, sabe, aqueles caracóis que a escada vai subindo, subindo, subindo. Pensei, se isso daqui é um hotel, alguma coisa também é muito grande, deve ser colado com outro, não reparei. Depois vendo que quando eu saí, né, disso tudo, eu vi que tipo os prédios eram muito iguais uns aos outros, os que eram perto. Provavelmente não tinha nada velho daquilo ali, daquela forma, sabe? E não tinha nenhum que fosse assim, muito colado. Eram blocos, mas só que eram blocos separados de prédio. Aí, ok, enfim, voltei e vi que a escada também era imensa. Falei, é outro prédio grande, né? Esse hotel, essa coisa é muito grande. Mas eu vou esperar o elevador. E nada do elevador, do elevador. Parece que eu fiquei ali uns 10 minutos, doida. E é muita tensão, muita aflição, que eu nem sei, assim, de tipo, eu mandei mensagem, mas sabe quando você esquece, você manda mensagem, mas fica muito naquela apreensão ali da. Não tá esperando a resposta, você não tá vivendo em função daquela resposta, você tá querendo entender o seu ambiente ali. Então eu mandei mensagem pra ele falando que, tipo, desse aqui eu acho que eu saí errado, não sei o que, né? Guardei. Aí depois eu vendo a mensagem, que eu também pensei assim, não foi um sonho, porque eu tava com o celular e foi, né, isso tudo. Mas até então, nada de pessoas aparecerem, tudo muito deserto. Tinham carros que não era carros, eu acho que ali dava pra eu ver que não era carros, né? Eu acho que na recepção do hotel ali, do coisa, do negócio onde eu cheguei, já dava pra ver que, tipo, não é, meu amor, não tá no Brasil não, né? Melhor fazer uma reza, chamar uma Nossa Senhora, alguma coisa, fazer um descarrego, porque você não tá de fato. Meu olho começa a encher de água porque vem toda a aflição, todo o negócio ali, porque de fato aquilo ali, eu vivi muito, muito ali naquela coisinha ali. E quando chegou esse feedback do final, que a gente vai chegar lá, que vocês vão ficar com um pouquinho abertinho, que até hoje eu não acredito, né? É de tipo, gata, é isso aí, sabe? Mas enfim, esperei o elevador por alguns minutos. Entrei no elevador, subi normalmente, falei, vou soltar no térreo, ali no. Acho que até eu vou chamar de lounge, gente. Eu não sei o nome do negócio. Soltei ali no lounge, né? E quando eu soltei no lounge do primeiro andar, de fato, era onde eu saí da escada do primeiro andar, né? Era o elevadorzinho do lado. Olhei, tava a escada ali. Aí tinha um porteiro, um negócio assim, do lado, que não era nem no mesmo. Eu apontando aqui como se vocês estivessem vendo. Mas meio que assim, o porteiro agora tava na esquerda, né? Assim, na saída assim de frente, tava na minha esquerda. E no outro, no real, assim, no Brasil mesmo, era na direita. Era uma coisa mais lateral. E
Era quase como se tudo um contraposto mesmo, sei lá. Aí eu pensei, não quero ficar presa no elevador. Aqui também só tem um. Irei de escada, subir até onde vai indo, onde dá, e pra ver que o andar tal da pessoa de fulano é tal andar, então nem que eu vá andando, não tô nem aí, vou subir de escada. Eis que esse pensamento veio na hora, eu já tinha mandado mensagem pra pessoa, aquilo tudo, mas fui subindo pra ir de encontro, né? Que vai que, sei lá, teve um bombardeio ali, estragou a recepção ali, o lounge, em segundos que a gente estava lá em cima, né? Não sei, não tenho certeza. E agora que começa a ficar pior, né? Fui subindo e como eu disse, já estava no outro coisa, numa outra dimensão, num outro universo, que aí eu entendi que Mores, corre, run, ache o portal e volte agora. Porque conforme eu ia subindo, que vamos dizer assim, já era o quarto, eu não quero jogar de fato, o andar exato dessa pessoa, né? Mas vamos jogar ali que era o nono andar. Tipo, era um pouquinho alto, sabe? Poderia ser mais, ou pode ser até um pouco menos, não sei. Mas era uma coisa alta, assim, tinha que andar, subir um pouquinho. Então, subindo nessas escadas, nessas coisas, eu vi cada coisa, cada bizarrice, cada ser subindo e descendo. E aí eu comecei a sentir que, tipo, eu não sou daqui e eles estão vendo que eu não sou daqui. E isso que é foda. Aí teve uma hora que eu subi e vi uns seres tão. Que a energia em si já não bateu com a minha. Assim, não tem nem como bater, acho que nem bate, né? Mas sabe quando a energia é tão pesada? Não sei, é uma coisa que. é- Ai, me dá um tremelique por dentro e meu olho enche de água, porque eu não sei descrever o que que era. E quando eu, em vez de subir, né, tipo, tava quase chegando no andar que seria dessa pessoa, do apartamento dessa pessoa, eu subi e me deu uma vontadezinha assim de descer, aí eu desci, falei, vou descer enquanto aquela área ali coisa, né, dá um negócio. Aí eu desci e voltei pros corredores. É como, sabe quando a escada, cada escada já sai no corredor daquele andar? Você não precisa, igual um shopping. Shopping tem portas de anti-incêndio, né? Qualquer coisa, se acontece um incêndio, alguma coisa, você pode se abrigar dentro das escadas que você fecha aquela porta ali e você fica selada, né? Pra você sair daquelas. Eu não sei se todos os shoppings são assim, mas a maioria que eu fui, basicamente era. Você tem que sair da escada, abrir uma porta pra poder entrar no andar, né? Ali não. Nesse coisa ali, não era assim. Era tudo. A escada já dava naquele andar e ia subindo, sabe? E era isso. Então, conforme eu tava subindo, já dava pra ver o próximo andar. Eu vi aquela energia, eu não gostei daquele inserido, aquelas coisas ali, né? Voltei pro andar de baixo e fiquei naquele andar ali, esperando acalmar e sentei em um dos banquinhos. E nisso eu comecei me dei conta do celular, peguei o celular e minha visão começou a escurecer. Eu tenho problema de visão, essas coisas todas. Eu comecei a ficar com medo. Uma coisa, aí sim, o cagaço veio, porque, tipo, eu não tava enxergando, tava ficando tudo muito embaçado. Primeiro foi meio que ficando escurecendo. Sabe quando você tá num local muito escuro, você sai no claro e tua vista embaça, assim, e você vai se acostumando e a vista vai abrindo. Foi basicamente isso, mas só que muito lento. Eu meio que peguei o celular e a vista começou a coisar. Aí eu guardei pra, tipo, vão me roubar. Ai, que ódio. Como é que pode, né? As nossas coisas aqui é enraizada, não tem como. Aí eu guardei no bolso da roupa assim que eu tava e comecei a ficar sentada normalmente, assim, olhando pra frente e senti que algumas coisas estavam falando assim, sabe? Como se fosse comigo, mas eu não respondi. E é aquilo que eu já falei aqui no episódio. Pode ter tido conversas só do lado deles, né? Eu nunca falei nada, eu nunca quis me envolver dessa certa forma, assim, não dá. Só que nesse andar começou a acontecer coisas, né? Muitas pessoas passando, moradores, pessoas que estavam lá, e parecia que tinham muitos acessos de tipo, não só pessoas que moravam ali, é como se fosse um prédio comercial. Sabe, que vem muitas pessoas de fora, sei lá, pra ir no consultório, aí passa 10 bandas pra ir naquele consultório, sabe? Uma coisa assim que era moradia e comercial, era tudo muito junto. E quando minha visão foi meio que voltando, clareando essas coisas, dava pra ver algumas portas, algumas casas, algumas coisas abertas, algumas portas se abrindo, outras fechando, e as pessoas me olhando. Aí eu me dei conta, né, com os números na parede, que tipo, não é nesse andar que aquela pessoa mora, vou subir mais alguns tantos. Pra chegar lá era papo, sei lá, de uns 3 andares a mais, 2, 3 andares. E subi e aqueles seres já não estavam mais no andar de cima que tava. E fui subindo, mas aí começou a descer mais coisas estranhas, e descendo, né? Pessoas que estavam vendo, coisas que estavam vendo dos andares de cima. E eu só queria seguir no meu corrimãozinho ali, segurando pra chegar no andar de fato onde tava. E nisso prestando atenção nas portas se abrindo, olhando as coisas
lá dentro, sabe, assim, a morada, a casa, o estilo, como é que era. Até que enfim cheguei de fato no andar que era, né? Nas portas se abrindo ao decorrer de tudo, onde essa pessoa morava não era o estilo do. É porque eu tá me fugindo as palavras, mas a planta, né? Eu ia falar a base a planta do local não era tão igual que era o prédio original onde eu estava, né? A escadaria também saía assim nos prédios, nas coisas, mas não era assim, ai, sei lá, tipo, eu sei que daquela pessoa eu saía do elevador, da escada, tinha que andar, virar um negocinho, não sei o quê, para chegar no apartamento daquela pessoa, né? Em si. Nesse não, eu subindo a escada, o número de fato que era o apartamento da pessoa já estava ali na bocas, na ponta da escada. Então eu subi já com o apartamento ali do número da pessoa, né? E eu sabia que não era o número da pessoa de fato, mas eu abri. E quando eu abri a porta, e eu de fato abri, tava fechada, tipo assim, a maçaneta, né? Empurrei e eu vi uma cena que era aqui do Brasil, né? Era uma pessoa que não vem ao caso, que eu também conheço, e me dá um negócio assim, porque ai, vamos dizer assim, é uma família problemática que eu conheço de uma certa forma, sabe? Um relacionamento tóxico. E tava acontecendo coisas meio que envolvendo isso, esse relacionamento tóxico, essas coisas que essas pessoas verem eu abrindo a porta e dando de cara ali com eles, aquilo ali foi cessado na hora, tipo que mascararam fingindo que não tava acontecendo nada, né? Gatilhos, coisas de gatilhos, então não vou nem entrar em muito assim profundo e dentro dessa relação dessas coisas, né? Mas meio que aquela pessoa viu que eu tava ali e eu achei estranho porque aquela pessoa tava ali, eu sei onde aquela pessoa morava e aquela pessoa não morava naquele apartamento, sabe? Ali específico. Apartamento, hotel, seja lá o que for, a pessoa não era dali, e nem do bloco em si, em questão, que de fato era original, já tava lá, sabe? Fui transplantada para isso, mas não era, não tava ali. E seguia a casa da porta para dentro, de fato, é a casa da pessoa, né? Da pessoa que eu conheço, mas da porta para fora não era. Aí na hora eu queria entrar, né? Mas eu entrei naquilo. Tava acontecendo umas coisas dentro dessa casa, né? Eu só abri a porta, aquela pessoa me olhou e eu saí. Eu não tive aquele coisa assim, aqui é o portal, deixa eu ir pro mundo real, deixa eu sair, que poderia ter sido. Não sei. E geograficamente é bem complicado. Que desse lugar onde eu tava, desse prédio onde eu tava, pra casa dessa pessoa, são léguas e léguas. Não era uma portinha, um portal mágico que ia me fazer sair ali. Aí é nisso que eu paro e penso, né? Tipo, nossa, tá. Aí será que eu fui andando a rua toda, aí saí na casa dessa pessoa do nada, e não lembrei de nenhum do caminho, abri a porta da casa dela do nada. Sabe, eu venho pensando em tudo, porque isso pra mim ainda não foi aberto, assim, não foi fechado, não foi de fato. Assim, decretado de que é isso, foi isso mesmo que aconteceu. Eu tô te contando aqui da forma que eu lembro, né, assim, que aconteceu. Não tem tantos detalhes, igual, sei lá, há 3, 4 anos atrás, como eu contaria, porque eu lembrava de muito mais coisas que aconteceram. A sensação é única, mas aconteceram muitas coisas nisso, de subindo esse prédio, e vendo as coisas acontecendo, sabe? Os seres que estavam lá. Então era muita informação. Mas eu tô dando basicamente a forma que foi acontecendo, que parei nisso, né, no apartamento de número, vamos assim, número 7 que era da pessoa na vida real, e lá abri, deu de cara com essas pessoas que eu conhecia, entende? Tipo, esse grupo que eu conhecia, esse casal, essa coisa, e meio que eu interrompi aquilo ali que estava acontecendo, que de uma certa forma foi bom, era tóxico, né? Não vem ao caso o que que era, mas fechei e voltei. Ah, mas Bia, como que você saiu desse lugar? O que que aconteceu? Não sei. A minha visão escureceu e quando eu vi, eu tava descendo a escada, apalpando no corrimão de novo. E quando eu vi, de fato, era a escada do apartamento lá do menino, né? Do coisa lá. E quando eu dei de cara assim, vi que eu tava lá, eu tentei raciocinar aquilo tudo ali que tinha acontecido. E eu tava na rua ainda, né? Ou seja, eu devo ter ficado presa no looping daquela escada ali, daquela coisa ali. Ou de fato, não sei se eu me teletransportei ao subir a escada ou se foi no elevador. Eu não sei, não tem como saber. Mas eu sei que aquela pessoa tinha me visto,
né? A pessoa que eu conhecia aqui da vida real me viu dentro daquilo lá. Vai que quando eu abri a porta, será que a pessoa olhou pra trás de mim e viu que, tipo, eram os corredores vermelhos, eram uns negócios, era uma iluminação diferente? Porque quando ela abre a porta da casa dela, ela não tá de cara com aquilo ali, entende? Dá pra dar esse negocinho. Mas enfim, vivi com isso na minha mente por aí um ano. Um ano, vamos assim, de um ano, 2 anos. Nunca mais voltei, assim, de fato, naquele prédio, aquelas coisas. Já até me encontrei com essa pessoa, mas em outros locais, né? Mas o dono daquele prédio e naquele prédio, nunca mais eu voltei e nem quero, porque eu acho que foi uma das experiências mais marcantes que eu tive nesse âmbito de Sete Além, nessa coisa. Porque aí vem o plus, meu amor, não acabou não. O plot twist tá vindo. Tá vindo aí. Então nunca voltei mais de ter acesso, de voltar pra lá, de estar lá naquele ambiente, né? Porque eu acho que de uma certa forma me traumatizou, me marcou, né? Me deixou aqui um resquício, um negócio. E fui vivendo minha vida, né? Saí dali e eu acreditava que o quê? Eu tinha dormido ou na escada dele lá, de seguir minha vida, ou eu tive isso tudo num sonho, tipo, eu vim pra casa normalmente. Sabe o que eu vim pra casa normalmente? Tipo, quando eu acordei lá no. Acordei, né? Entre aspas, descendo a escada e me dei conta que eu tava no mundo real. Então, dali em diante eu vim pra casa, né? Ter todo o percurso de vir pra casa. E na época eu morava na Taquara, então eu fui pra Taquara. Aí fui andando, né? Cheguei em Taquara, ok, dormi e acordei com aquilo na minha cabeça, pensando assim, será que isso foi um sonho? Será que de fato eu, desde o princípio, eu vim embora da escada e não lembro, e saí andando, vim andando, e quando eu cheguei em casa sonhei com essas coisas, né? Mas aí como que eu lembro que eu vim andando, né? Assim, o percurso de lá do apartamento até minha casa. E eu tenho muito direitinho que foi pós, eu saí de lá. E isso tudo aconteceu nesse meio. E eu cheguei em casa e dormi, sabe? E desse dormir eu não lembro de nenhum sonho, não lembro de nada, né? Deu aquele apagão de sonho. Então será que não foi sonho mesmo? Será que foi um sonho? Será que não sei o que? Eu vivi com muito tempo com essas coisas na minha cabeça, de tipo, tu tá doida, vai ter que ser internada, não sei o que. Mas aí é o que vem o plot, meus amores. Em um dos eventinhos, conversam de junções, né, de pessoas, aglomerações ali, de quase saindo de pandemia, aquelas coisas. Isso tudo aconteceu antes da pandemia. Então não foi um ano, não. Deve ter sido uns 2 anos, assim, que as coisas até flexibilizaram a pandemia. Tive o contato com essa pessoa que lembra que eu abri a porta lá no final daquele hotel, daquela coisa. E aquela pessoa me viu que eu abri a porta e saí, não falei nada, né? Doida, saí. Não me lembro de ter tido alguma conversa. Essa pessoa nunca tinha me falado isso antes, né? Não teria me lembrado. Isso foi de fato dito primeira vez depois daqueles 2 anos, assim, vamos jogar assim, 2 anos pra frente. Foi dito pela primeira vez e me marcou, porque, de uma certa forma, eu já tinha vivido com aquilo ali, já tinha me tornado normal, já tinha decretado que foi um sonho, e tá tudo bem, vamos seguir vivendo tanta coisa acontecendo, e ficar me pegando nisso nada, e vai que eu vá para lá de novo, não sei, não quero, e aquilo tudo. E de fato, futuramente, eu até sonhei com aquele local parecido lá, sabe? Eu chamo de hotel vermelho, de uma certa forma, porque é tudo muito vermelho mesmo, a iluminação, as coisas assim. E é um tipo de local que eu nunca fui. No máximo que eu já fui assim com luz vermelha, ou sei lá, uma festa de Halloween, porque de resto, que eu me lembre, não. Mas enfim, quando reunindo com essa pessoa que tava ali, né, no final dessa vivência, dessa coisa, nessa festa, assim, 2 anos após, no mundo real, na Terra, né, não atravessando nenhuma dimensão, nada, estando no meu mais perfeito normal ali, sem beber, sem ingerir nada no meu ser, né? Porque eu acho que até se eu tivesse ingerido alguma coisa, eu teria passado todo o efeito. Por que teria passado? Que essa pessoa chegou em mim do nada, mandada pelos anjos pra me trazer uma maldição. Que foi o quê? Ela começou a conversar, desenvolver. Aí ela virou e falou assim: às vezes eu pego me pensando nesse dia e eu acho graça, porque também deve ter marcado ela, de uma certa forma, né? Porque eu abri a porta da casa dela e saí sem falar nada. Nada, 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 nada. Mas ela pensou: ai, lembra daquele dia que você deve ter passado por aqui, né? Não sei o que. Abriu a porta da minha casa e estava acontecendo isso, isso e isso. Eu sabia muito bem o que que era. Eu sabia muito bem o que que era, como é que foi, o que que tinha acontecido. E automaticamente tudo que eu tinha vivido naquele dia voltou naquele exato momento. Tudo que ela estava falando foi da visão dela, de só ter me visto aberto a porta e fechado, saído. Mas tudo me voltou, tudo que eu tinha vivido ali. De fato, naquele dia ali, naquela coisa, naquela tarde, naquela coisa. Mas eu, né? Sim, lembro, não sei o quê. E automaticamente. Tô falando muito automaticamente.
É porque automaticamente tem que ser automaticamente, né? É uma coisa muito orgânica, não dá pra você pensar. Dela falando nisso, eu comecei a pensar o quê? Não vou falar a história pra ela que eu tava subindo no negócio, ela não vai acreditar. Talvez ela escutando esse episódio hoje, ela ligue aí as histórias. Escuta, eu tentei até mudar algumas informações assim pra eles, de apartamento de coisa, pra ver se não dá uma catada, mas né, não tem nem como. Mas, enfim, a gente segue aqui. Se ela escutar, talvez ela ligue a história com esse ato que eu fiz de só abrir a porta e sair e não falar nada, né? Porque provavelmente acho que eu nunca fiz isso com ninguém, só com ela mesmo, porque. Mamô, é a porta da casa dos outros, você abre, não vai falar nada. É igual a gente quando a gente, sei lá, entrava numa sala de aula errada. Mesmo que você dê um riso, alguma coisa, você, né, faz o sinal, alguma coisa, e fala, ih, sala errada. Não, né? Aqui não. Você vai falar alguma coisa, não é normal alguém entrar na sua casa, no seu âmbito, olha isso, abrir a porta e fechou e saiu. Mas aí eu fui nessa vertente de tipo, ai, não, é porque eu fiquei sem graça. Eu passei aqui, né? Lembrando que ela morava em outro lugar completamente diferente de onde eu tava. Passei aqui pra ver o pessoal, aí senti saudade de vocês, eu passei, mas eu vi que tava acontecendo um negocinho pra não. Negócio, né? Pra não entrar. Vamos assim, de. Não quero dar gatilho, mas tava sendo tóxico, né? Ali, a relação dos dois. Eu meio que cheguei aqui nisso. Aí abri a porta, então fechei e fui embora. Não quis falar nada, não. E os dias corridos, meu amor. Pandemia, né? A gente acaba de falar. Mas eu acompanhei sua vida, né? Instagram, essas coisas. Que bom, que tá bom, né? Não sei o quê. E pasmem, ela ainda tava com aquela relacionamento tóxico, né? E tá até hoje, com esse relacionamento tóxico. Quem sou eu pra falar alguma coisa? Nada, né? Eu não posso falar nada. Mas o que mais me chocou nisso tudo é que o quê? Ela me viu abrir a porta. E eu não estava ali onde ela mora de fato. E ela mora até hoje, não sei. Pode ter se mudado. Eu acho que ela não tá. Mas aí meio que eu puxei pra essa vertente. Fiquei falando, ih, meu amor, né? Vim acompanhando sua vida pelo Instagram mesmo, e é isso. Tem que viver mesmo fugindo do negócio e entrei nisso. De tipo, é porque eu passei lá rápido e vi que eu tava acontecendo um negócio assim, queria ficar não. Ela veio até, né, querendo passar um pano de tipo, ah, é que às vezes a gente brinca assim mesmo, não sei o que, pode ter visto um negócio e me entendido errado. Eu falei, não entendi nada, tinha até esquecido. Se você não fala aqui isso, até esqueci. Mas nesse dia eu lembro muito bem, porque eu sabia o que eu tinha passado, né? Eu virei e falei, ah, eu lembro esse dia porque eu vim visitar fulano, ciclano, beltrano. Que também, se ela for perguntar ciclano, fulano, beltrano, não vai ligar o dia, a data, a hora. Eu vou lá mesmo visitar essas pessoas de vez em quando, sabe? Então não tem nem como de, tipo, ah, Gabriel tava aqui nesse dia, fulano não sei o quê. Abriu um FBI atrás dos Big Boys. Isso é o que mais me choca, porque aquela pessoa me viu naquele ambiente ali que eu nem estava nem perto, não tinha nem como, eu nem passei por lá, sabe? Eu só abri uma porta de uma dimensão muito doida, e eu também não sei se eu entrei naquela dimensão, aquela projeção, aquela coisa, foi tudo uma alucinação, e eu fui enviada pra, tipo, separar que aquela coisas que estavam acontecendo ali naquela casa naquele dia, sabe? Eu precisava ter aberto aquela porta ali pra parar de acontecer o que estava acontecendo ali dentro. Entende? Que eu não quero entrar muito na intimidade do casal, não. Não quero deixar pra lá, essa parte assim. Mas eu fiquei pegando, pensando nisso, nessas coisas todas. E fiquei doida. E permaneço doida, porque até hoje não tem explicação. A pessoa seguiu com essa minha vertente da história que eu contei pra ela. E eu sei qual é a vertente original, né? Que vos falo agora aqui pra vocês. Que já contei, de fato, essa história pra um amigo, outro amigo. E a gente acha surreal. Não tem como acontecer isso, né? Não é nada muito normal, mas acho que é uma das histórias que mais me choca que aconteceu comigo, né? Um dos relatos que não tinha como não fechar isso daqui. Poderia muito bem abrir com ele, mas depois as coisas seria tudo muito morna, tudo muito, não é, sabe? Porque isso de fato foi uma coisa que aconteceu que minha mente ficou assim. E até hoje eu penso, né? Ainda mais com esse relato dessa pessoa. Tipo, eu não quero uma resolução, não quero entender o que que foi, mas eu me pego pensando nisso, cara, né? Aquilo foi muito doido. O que que é isso? E não sei se tem alguma coisa acima disso pra acontecer, né? Pra frente, de tipo, que vai me chocar mais com esse lado sobrenatural. Ou que até de uma certa forma agora eu sou muito mais estudada ou mais inserida nessa parte. As coisas também já não é nem chocar, mas não sei a forma que acontece hoje em dia. É tudo muito mais natural. Até se eu for pra esse lado de Sete Além, que também já tem um tempo que eu não vou, graças a Deus, aí deixa pra lá, né? Provavelmente mais, assim, mais, como que se diz, frequentemente, em sonhos, mas
corpo físico, assim, essa daí foi uma das últimas vezes e foi pra chocar, né? Não, não dá. Se eu fosse galinha, teria botado uns 30 ovos ali e vendido a cartela por R$ 10, porque, meu amor, era, era a sensação do momento. Ainda mais após o relato dela ter me falado disso, dessa outra vertente. E que ela siga sem saber disso, né? Ou dessas coisas. Mas, enfim, se vocês têm relato, coisas, vão me mandando no arroba B com B3S 2Ks em um O. Eu sei que seu queixinho deve estar aí no chão com essa história, né? Também quero saber do que vocês sentiram ao escutar isso, dessas coisas, o que vocês fariam no meu lugar ali. Mas, ai, fiquem com essa. Acho que foi uma das maiores coisas assim que eu já vivi e dá um filme bem doido, Netflix. Se tu quiseres, eu apareço só de calcinha. Aí sim é terror mesmo, né? Classificação indicativa. Mais de 60 anos.